Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Desde já eu peço que se inscreva, se você não tiver inscrito ainda. E compartilhe os vídeos que você gostou. Se você gostou do vídeo, vá lá, compartilha. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Segunda Guerra Mundial. Você já deve ter ouvido falar sobre aquele grande ataque que os japoneses fizeram lá em Pearl Harbor. Mas nós não vamos falar especificamente do ataque em Pearl Harbor. Nós vamos falar do pós-ataque. Nós vamos falar um pouquinho do troco norte-americano em cima dos japoneses após aquele ataque. Vocês vão ver que é uma coisa fantástica mesmo. Mas vamos lá. 7 de dezembro de 1941. Pearl Harbor. De repente, chega uma esquadrilha de caças japoneses e despeja aquele ataque a Pearl Harbor, que até tem filme a respeito lá. Vocês vão, de repente, vocês podem ter até assistido. Despeja aquele ataque lá em cima de Pearl Harbor. E, ó, tem uma corrente que fala que os norte-americanos foram pegos de surpresa. E tem uma outra corrente que diz que os americanos tinham lá uma certa, vamos lá dizer, uma certa presciência desse ataque. Uns dizem que os americanos achavam que poderia haver, mas não haveria. E tem uma corrente que diz que os norte-americanos tinham certeza absoluta que os japoneses não iam realizar esse ataque. Mas o fato é que o ataque aconteceu. Lá no dia 7 de dezembro de 1941, logo no comecinho da Segunda Guerra Mundial. E olha só, no dia 8 de dezembro, ou seja, no dia seguinte ao ataque, os Estados Unidos declara guerra contra o Japão. E é lógico, sabe, tinha aquele sentimento pelos americanos, aquele sentimento assim de impotência, aquele ataque mexeu muito com o brio dos norte-americanos, enfim, além da questão da guerra em si, tinha essa questão muito sensível para os norte-americanos, que foi esse ataque lá em Pearl Harbor. Daí, o que o presidente Roosevelt ele fez? Ele reuniu o pessoal, né, o comando, e ficou decidido que eles dariam um troco para os japoneses. Ou seja, não ia deixar isso barato. Esse ataque aí não ia ficar barato. E eles começaram então a planejar o que nós iríamos fazer, como nós iríamos fazer, já que no dia 8 os Estados Unidos já declararam guerra contra o Japão. Então os japoneses, os americanos já estavam em guerra. E para isso eles chamaram o tenente-coronel James Doolittle. Então estava lá o presidente Roosevelt, o pessoal, né, civil e os militares também. E juntos eles começaram a planejar o que e como eles iam realizar alguma coisa contra os japoneses. Só para vocês terem uma ideia, lá no Pacífico, os Estados Unidos tinham algumas possessões lá nos Estados Unidos, lá no Pacífico. Inclusive tinham famílias americanas que viviam naquela região também. E nesse ataque, muitos civis norte-americanos morreram. Daí vocês começam a entender o porquê também daquele sentimento que os americanos tinham, né, após esse ataque. Muita gente inocente, muitos alvos não militares foram atacados. A gente não sabe se foi intencionalmente ou se foi devido ao ataque em si, enfim. O fato é que pessoas civis eles acabaram perdendo a vida nesse ataque. Isso é.
Mas vai lá. Qual que era a ideia japonesa? Puxa, olha só. Lá na Segunda Guerra Mundial, logo no comecinho, estava lá Alemanha, Japão e Itália. Vamos colocar os principais. Alemanha, Japão e Itália, o eixo. Que compunham o eixo. E por que o japonês foi atacar justamente os americanos? Os americanos não estavam nem na guerra. Vamos colocar dessa forma, tá? Se os americanos estavam participando de alguma forma, eles estavam participando sem homens, ou seja, sem soldados americanos. Se eles estavam, vamos colocar nesses termos, tá? Se eles estavam participando com material bélico e dinheiro. Mas, no papel, vamos falar assim, no papel mesmo, os americanos estavam fora da guerra, igual o Brasil estava fora da guerra. Não tinha nada com eles. Mas por que os japoneses foram atacar justamente os Estados Unidos? E estava longe, viu? Estava bem longe. Vai lá, presta atenção. O Império Japonês, bom, um pouquinho antes. Nós estamos falando aí da década de 40, tá? E mesmo nessa época tinha muito das ideias imperialistas do século anterior, do século XIX. O Japão era um império imperialista. E essa ideia de imperialismo estava com os japoneses na década de 40. Eu falo década de 40 justamente pelo ataque em si, tá? Lógico que estava antes, não tinham perdido essa ideia de colonialismo, tá? E qual que era a ideia dos japoneses? Eles queriam dominar todo o Pacífico, dominar praticamente toda a Ásia. E eles sabiam que no momento em que eles começassem a movimentar toda a sua força naval, toda a sua força aérea para aquela região, no sentido de dominação, fatalmente fatalmente os Estados Unidos iriam entrar na guerra para impedir isso aí. Fatalmente. E os Estados Unidos então viriam com toda aquela força que eles tinham, né, para enfrentar os japoneses nessa situação hipotética que eu falei para vocês. Daí que os comandantes e o Império Japonês pensou? Nós vamos destruir toda a força dos Estados Unidos que estão no Pacífico, vamos fazer um ataque de surpresa, e eles não vão ter depois condições de se reagrupar, se realinhar, para ter tempo suficiente para impedir o nosso avanço pelo Pacífico. Basicamente, assim, colocando em poucas palavras, seria essa a ideia japonesa. Então, o que eles pensavam? Destruímos a força naval americana aqui no Pacífico, até eles se reagruparem, não vai passar muito tempo. E aí nós, no nosso movimento de conquista da região, nós vamos poder conquistar, nós vamos poder nos reagrupar nessas possessões e nos preparar para o ataque que fatalmente viria após as ações japonesas. Foi esse o pensamento japonês, tá bom? E eles empreenderam essa ideia. Chegaram a essa ideia lá no dia 7 de dezembro, despejaram as bombas lá que todo mundo sabe lá em Pearl Harbor, lá no Pacífico. Mas voltando agora o pensamento americano. Depois que aconteceu tudo isso aí, o comando, né, o presidente Roosevelt, enfim, o comando de guerra, eles nomearam o tenente-coronel Doolittle para organizar um ataque a Tóquio. Exatamente, um ataque a Tóquio. Essa foi a ideia dos americanos, organizar um ataque a Tóquio, bem no coração dos japoneses. Só que pensa bem,
Dos Estados Unidos até o Japão, o negócio é longe. É muito longe. Muito longe mesmo. E na época existia uma questão de logística muito difícil. Mas eles tiveram essa ideia e começaram a trabalhar em cima dessa ideia. Um ataque no coração do Japão. Ou seja, um ataque em Tóquio, capital japonesa. E o Doolittle, ele ficou encarregado de fazer isso aí. De se organizar isso aí. Se organizar. Aí começou todo uma estratégia. A começar pelo tipo de avião que iria fazer essa viagem. Ele escolheu o B-25. Ah, e tem outro detalhe também, viu? Os homens que foram escolhidos, na verdade eles não foram escolhidos, viu? Eles, os norte-americanos, né, os soldados americanos, eles se voluntariaram. Voluntariaram para quê? Eles nem sabiam qual era a missão. Simplesmente o comando chegou e falou: precisamos de voluntários para fazer uma missão. Aí, pessoal, eu vou. E aí depois que eles se voluntariaram, eles ficaram sabendo qual que é a missão? Um ataque a Tóquio. Olha só o sentimento americano. Interessante, hein? Bem interessante isso aí. E ele, então, o Doolittle começou a preparar esse ataque. Como eu falei para vocês, tinha uma questão de logística muito complicada. Muito complicada. Basicamente, o que eles fizeram? Organizaram, então, pegaram esses aviões, colocaram num porta-aviões, e esse porta-aviões rumou em direção ao Japão. Só que aí também tem vários outros problemas, Primeira coisa, esses B-25 só ficaram no convés do porta-aviões. Vocês sabem que os porta-aviões, né, eles têm um sistema que o convés se abre e os caças descem, né, depois fecha, fica tudo bonitinho, escondidinho, protegido. Nesse caso aí não tinha como. Primeiro, pelo tamanho do avião. Não ia dar certo dele ficar no interior do porta-aviões. Era o Hornet, tá? Porta-aviões chamado Hornet. E então, por isso mesmo, já o número de aviões já ia ser reduzido. Eles iam convés. Colocaram lá. Outra coisa também que era complicado, a questão do pouso. Esses aviões, eles tinham condição de levantar voo, de decolar desse porta-aviões. Mas eles não tinham condições de retornar para o porta-aviões. Eles não tinham condições de pousar. Eles podiam levantar voo, decolar, mas não pousar. Aí você pode estar pensando, mas como é que vai fazer? Vocês vão ver depois o que eles aprontaram. Tinha outra questão, agora essa questão era primordial. O porta-aviões ele podia chegar até certo ponto do Japão. Ou seja, eles calcularam uma distância lá. E, ó, nós chegamos até aqui, porque se a gente for mais para frente vai ficar mais difícil, porque o Japão vai detectar a nossa presença e aí vai ser pior ainda para a gente. A gente vai receber um ataque sem mesmo iniciar o nosso projeto aqui, o nosso ataque. E até, olha só que coisa, eles pintaram num avião, num aeroporto abandonado, o desenho, né, o desenho do porta-aviões. E lá o pessoal, os pilotos desse B-25 começaram a treinar em solo, como se estivesse pousando e decolando desse porta-aviões. Aí realmente viram que ele não tinha condição de pousar nesse porta-aviões. Mas vai lá, vamos continuar. Então, tinha a questão do combustível também. Tinha a questão do combustível. E eles não tinham condição
de decolar, fazer o ataque e voltar. Mesmo se eles conseguissem pousar, que não era o caso, eles não tinham condição de ir, fazer o ataque, voltar e pousar, por questão do combustível. Então o Doleiro pensou o seguinte: bom, nós vamos decolar, vamos fazer o ataque e nós vamos pousar na União Soviética. Isso, na União Soviética. Lembra? A União Soviética já fazia parte dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Aí foram lá trocar uma ideia com o Stalin. E o Stalin falou: ah, não vai dar não. Não vai dar. Vai dar porque eu já tenho um acordo de não agressão contra o Japão. E se eu deixar vocês pousarem aqui na União Soviética, aí vai dar BO. Então não vai dar certo não. Então Stalin não deixou os aviões pousarem depois do ataque. E aí o que fizeram? Foram contatar a China. Exatamente. China. Aí a China falou: não, tá bom, pode pousar aqui, eu deixo. Porque a China já tinha uma treta, né, com o Japão. Coisa velha já. Coisa velha. Então a China deixou. Vocês vão lá, faz o ataque e pode pousar no meu território aqui, que não tem problema nenhum. Então já estava, pelo menos no papel, né, já estava tudo organizado já para esse ataque. Aí no dia 2 de abril de 1942, viu? 2 de abril, o porta-aviões rumou para o Pacífico. E no dia 18 de abril, ele chegou mais ou menos a uns 1.000 quilômetros da costa japonesa. Que era mais ou menos aquela... Lembra que eu falei para vocês? Eles podiam chegar, mas não tanto assim. Vamos chegar numa distância lá que a gente imagina que nós não seremos detectados assim com tanta rapidez. Pois é que o japonês detectou. Eles descobriram que é mais ou menos 1.000 quilômetros da costa do Japão tinha esse porta-aviões lá. E os americanos também detectaram, ó, nós fomos detectados. E os japoneses mandaram, então, os seus caças para cima desse porta-aviões. E aí o que fez? O Doolittle falou, ó, a gente tinha que chegar um pouco mais perto, mas não vai dar. Se a gente ficar aqui, nós vamos ser trucidados. Nós vamos ser torrados aqui. Então nós temos que levantar voo daqui. Só que daquela posição lá, aquela questão do combustível ia ficar mais crítica. Porque a intenção era chegar até Tóquio, despejar a bomba, voltar e pousar na China. Só que eles tinham que ir um pouquinho mais para frente. A 1.000 quilômetros da costa ia ser meio complicado. E aí qual que era a solução? O Doolittle falou, ó, vamos levantar voo agora, já. Nessas condições. E agora vocês vão ver o que é um líder. O que é um líder? Doolittle foi o primeiro piloto a levantar voo. Pegou seu avião e levantou o voo do porta-aviões. Em seguida, os demais. E toda a esquadra foi atrás dele. Fantástico isso aí. Fantástico, fantástico, fantástico. Pensa bem vocês aí, gente. Você levanta voo, mas não sabe como vai pousar. É fantástico isso aí. Só que também não foi tão fácil assim, vamos levantar voo. Levantou o voo, eles chegaram na costa japonesa. Lembra, os japoneses já tinham detectado a presença americana lá a 1.000 quilômetros de distância. Quando essa esquadra americana chegou na costa japonesa, eles foram recebidos pelos caças japoneses. E aí foi uma batalha aérea. Fantástica essa batalha aérea, fantástica. Só o Doolittle, ele teve que combater com 9 caças japoneses. 9. 9 caças. E felizmente nenhum dos caças americanos
foi abatido nessa operação dos japoneses. Agora, independente disso, chegaram até Tóquio. Na verdade, eles chegaram também em Nagoya e Kobe, mas vamos falar Tóquio. Eles chegaram em Tóquio, despejaram as bombas em Tóquio, somente alvos militares, tá bom? Não teve nenhum alvo civil. Inclusive, eles destruíram um porta-aviões que estava sendo construído lá em Tóquio. Bom, fez a operação, muito bem. Fez a operação e, como era o combinado, rumaram para a China. Olha lá. Mas aí vocês lembram do problema do combustível. Ou seja, não ia dar. Como um dos pilotos da esquadra americana, o que ele fez? A situação dele estava tão crítica, falou, eu vou para a União Soviética. Ah, mas o Stalin tinha falado lá que não ia deixar, ia dar BO. Mas o piloto pensou, não, mas eu vou lá, é o que dá para me fazer, é o mais próximo, né? Eu vou lá, eu vou arriscar. Aí ele foi para a União Soviética, pousou na União Soviética, e é lógico, aí vem aquele lance todo, né, que a União Soviética, não, claro, não fez nada, né, contra o piloto, né, mas fez todo aquele lance lá, um americano pousou aqui, vamos capturar a aeronave e tal, mas foi só para, tipo, só para japonês ver, né. Depois o piloto foi libertado. Agora, agora os demais, eles foram para a China. Alguns deles, eles não conseguiram chegaram no território chinês, mas não no ponto que havia sido indicado para aterrissagem. Acabaram caindo, né, no caso aí, caindo na selva. E o que aconteceu? Teve piloto que morreu na queda, teve piloto que foi capturado por japoneses, por forças japonesas. Exatamente. Porque os japoneses estavam rondando aquela região também. Desses capturados, pelo menos um, ele morreu de fome, os japoneses não deram comida para ele. E 3 foram executados pelos japoneses. 4 foram libertados foram libertados no fim da guerra. E depois, mais tarde, né, o Doolittle foi condecorado, né, por bravura. Esses outros pilotos também, né, foram condecorados por bravura. Por ter atacado o coração do inimigo. Fantástico, né? Fantástico mesmo. Eu selecionei... a Segunda Guerra Mundial tem várias histórias, mas eu selecionei essa para contar para vocês. Como eu falei, eu não passei para vocês o ataque em si, eu coloquei o pós-ataque. E o que eu falei foi rápido, uma coisa rápida. Daria um filme, essa questão aí, daria um filme. Eu acho que até tem um filme, viu? Se não me engano, eu acho que até tem. Pessoal, se vocês gostaram aí do conteúdo, como eu falei no começo, compartilhe esse vídeo. Se você não está inscrito, se inscreva nesse canal, tá bom? Um abraço e até mais.